o que eu te peço, Senhor, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Você pode aplaudir a Jesus? Graças a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo, segundo escreveu Coríntios. Somos gratos a Deus pela sua vida, irmãos. Nós estamos vindo de semanas, né, irmão? Graças a Deus, de muita constância na casa de Deus, né? Deus tem sido muito benevolente para com esta casa. Grandes atividades do qual a gente tem estado inserido. Hoje pela manhã tivemos um culto abençoadíssimo. 3 almas aí decidiram a entregar de fato a sua vida para Jesus, se batizaram. E é isso que Deus faz. Deus, com a sua graça, com a sua benevolência, tem nos assistido e tem tido misericórdia de nós. E pela manhã, conversando com eles, uma das palavras que nós deixamos foi isso aí. É isso que alegra os nossos corações, é saber que são pessoas que acreditam nesta casa, neste trabalho, na seriedade, ao ponto de entregar a sua família, se batizar e caminhar conosco. Para nós não tem preço. 1 Coríntios capítulo 11 é muito conhecido, você já conhece o texto. Versículo a partir do 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olhe para cá, serei bem objetivo e rápido dentro daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Em troca disso, eu quero reter um pouco da sua atenção, se puder, evitar toda conversa paralela, para que a gente possa desfrutar e entender aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Toda a expressividade da carta do apóstolo Paulo, especificamente o capítulo 11, nos arremete uma simplicidade, uma humildade do apóstolo Paulo em declarar para nós, com muita propriedade e precisão daquilo que nós lemos. Fiz questão de ler por aproximadamente mais de 2 vezes, para que possamos entender a importância e o peso daquilo que nós todo mês celebramos, lemos, falamos,
esse texto que o apóstolo Paulo ressalta. O apóstolo Paulo é muito íntegro e claro naquilo que ele está falando. Paulo já deixa para nós claro, muito evidente, porque eu recebi a sua forma e a sua pronúncia em relatar aquilo que ele recebeu, e que por mais munido de uma sabedoria muito rica, muito extensa, ele já deixa claro para nós de uma forma muito aplausível. Paulo está deixando claro para nós o seguinte: eu costumo falar que Paulo ele está em uma posição de um L. Eu recebo, eu estou entregando a vocês. Eu estou revelando a vocês a fonte do qual eu recebi. Eu só estou passando porque quem me revelou é mais poderoso do que eu. Paulo está deixando claro para nós que ele é só um canal que emana aquilo que vem do alto. Tudo que eu estou externando para vocês não vem de mim. Eu recebi e também agora vos entreguei para que possa desfrutar. Fique bem tranquilos, podem abraçar com muita propriedade, porque a fonte do qual eu estou recebendo, ela garante a vitória para mim e para você. É Paulo dizendo que todo ensinamento que emana por este canal não vem dele. Tudo aquilo que eu estou ensinando não vem de mim. Tudo aquilo que até agora eu exauri para vocês não vem de mim, vem dele. É Paulo dizendo: eu só estou aqui por conta dele. Eu estou passando só isso aqui porque ele me capacitou. Então vocês podem abrir a boca, adorar a Jesus, porque toda a fonte de sabedoria e de conhecimento vem dele. Você recebe essa palavra? Eu só estou entregando aquilo que eu estou recebendo. De que Paulo está falando, meus irmãos? De que Paulo está tratando aqui? Paulo traz para nós de uma forma muito evidente aqui o comportamento de alguém de caráter, o comportamento de alguém que tem foco, o comportamento de alguém que tem uma missão determinada nesta terra. Paulo então, escrevendo à igreja, ele vai dizer: eu recebi e também vos entreguei. Paulo está revelando para nós, na noite deste dia, o comportamento de Cristo na noite de uma traição. Você não precisa responder, mas com calma. Se for seu esposo ou esposo que está do teu lado, chega bem no ouvidinho dele ou dela e diz para ele: quem é você na noite da traição? Isso. Pergunta para 2 ou 3 do teu lado: quem é você na noite da traição? Diga para ele: quem é você nas noites mais obscuras da sua vida? Paulo é claro em deixar para nós, de uma forma muito clara. O texto, gente, é formidável daquilo que o apóstolo Paulo passa para nós. Isso ardeu em meu coração, me confrontou de uma tal forma, porque eu entendo algumas áreas que eu preciso melhorar na minha vida, pastor Marcelo. A atitude de Cristo revela para nós, nos confronta e nos traz aqui uma evidência muito clara. Quem é ele na noite da traição? Alguns pontos a serem tratados aqui na noite deste dia, e que todos nós conhecemos quando nós lemos o capítulo de Mateus, os evangelhos sinóticos.
A gente vai ver toda a trajetória do ministério terreno de Cristo, que provou sabores e dessabores da vida. Cristo teve o cuidado, Cristo teve a gentileza de caminhar nos lugares mais remotos da sua vida e trazer pessoas tão desacreditadas, tão vivendo aquilo que no período passado eles chamaram que era a escória da sociedade. Pegou 12 homens desacreditados, assim como eu. Isso me remete, isso me deixa alegre de uma certa forma, porque eu tenho certeza que pelo menos 80% já leu algum livro sobre a anatomia dos 12 ou a biografia dos 12. Nós vamos ver pessoas problemáticas, nós vamos ver pessoa fleumática, nós vamos ver pessoas que Cristo escolheu com um nível de bipolaridade terrível. Quando nós falamos de João, que é o apóstolo do amor, João tinha uma facilidade muito grande de, durante a noite, reclinar com a pastor Antônio a cabeça no peito do mestre e à noite querer tacar fogo nos samaritanos. Nós temos o apóstolo Pedro, muito aparentemente desequilibrado, mas ao mesmo tempo tão amoroso com o seu jeito em querer proteger o seu mestre, mas ao mesmo tempo ter a capacidade e habilidade, irmã Miriam, de negá-lo de uma forma terrível e escancaradamente diante dos olhos dos mais. Nós temos também os demais, os mais conhecidos, eu externo aqui para vocês. Nós temos alguém aqui, por nome de Judas, está inserido neste colégio apostólico e que de uma forma bem terrível, e aparentemente muitos dizem que uma das piores, que com muita facilidade, através de um gesto de amor, com um beijo no rosto, é capaz de vendê-los por algumas moedas. E isso me remete a me sentir bem confortável a nível da escolha de Cristo para com minha vida. Eu não sou diferente, pastor Alexandre Soderra, desses 12. Eu sou aquele que estava lá no meio e vivia como uma escória à margem de uma sociedade, né, me drogando, como muitos conhecem aqui. E ele foi lá, me trouxe de uma forma muito genuína, pura, me abraçou nos braços, colocou algo muito inexplicável dentro de mim e me trouxe para esse ambiente, presbítero Antônio, que vivia por muitos anos naquele arrastapé do Rio das Pedras, né? Com os pés empoeirados, ele e a sua esposa, e Deus, de uma maneira muito agradável, o trouxe para esse ambiente. Hoje é um presbítero da casa do Senhor e responsável por todo nós do quadro de obreiro. E é isso que Cristo faz. Nós temos essa facilidade, né, de distrair, é nosso isso, de achar que Deus vai nos lugares altos, não que Ele esteja limitado aí, Ele vai, mas pegar aqueles mais inteligentes, a mente mais pavorosa e trazer para sentar no meio dos príncipes. Esse é o nosso Cristo. E paz, meus senhores, trazendo a gente para esse ambiente, para próximo dele, e sendo sabedor, pastor Antônio, que uma hora dessa eu iria negar, que um momento como esse nós iríamos virar as costas para ele. Nós conhecemos bem a história, nós sabemos bem de todos os detalhes. Vocês são muito mais inteligentes que eu, já conhecem a Bíblia. Quem está seguindo aí o plano de leitura, a gente pôde perceber aqui na noite passada de pessoas que já fizeram a sua primeira, segunda, terceira, estão na quarta ou na quinta leitura, já leram a Bíblia por mais de 5, 6 vezes, estão bem familiarizados com o texto e com toda a trajetória de Cristo, aquele homem simples, de uma maneira muito apegada, ele conseguiu arrebanhar de uma forma muito categórica uma boa parte desta nação. Cristo, ele tinha uma facilidade muito ímpar, era dele de falar, pastor Marcelo. Ele falava por parábola, uma forma muito simples de poder alcançar e atrair o povo para si.
Lucas vai narrar bem isso. E detalhe, olha só que interessante. Por se tratar de uma sociedade extremamente machista, você já percebeu que em Lucas ele vai narrar 3 parábolas. Das 3 parábolas ele vai direcionar uma parábola que é para um público feminino. Porque ele percebe que a palavra dele tem um alcance muito genuíno e puro. Então esse público feminino se agiganta. Então percebe que ele começa a falar em Lucas capítulo 15 de um menino que se perderam. Ele está falando para um público fazendeiro, rico. Depois ele vai falar de uma ovelha que se perdeu. Está falando para um público justamente pastor de ovelha. Depois ele muda o rolo, ele muda a retórica e começa a falar de vassoura. Cá para nós, eu não quero que vocês se sintam ofendidos, porque nós estamos na era do apoderamento, onde as mulheres hoje dirigem até caminhão, BRT, não tem tempo ruim com ela. Mas naquele período era mais fácil. Falar de vassoura para as mulheres era muito mais fácil. Os homens aqui, hoje não. Hoje tem homens muito hábeis para leiteiro, para varrer, para fazer uma série de coisas. Mas cá para nós, pensa num cabra ruim para poder varrer a casa, é homem. A mulher sempre tem que dar aquele jeitinho especial. Então Jesus ele vai narrar a parábola da dracma perdida. Vai falar de candeia, vai falar de casa, vai falar de varrer a casa para atrair esse público. Então o público cresce, se agiganta de uma forma monstruosa. Isso começa a reverberar nos colégios vizinhos, nos saduceus, nos fariseus, em todas as seitas da época. E isso começa a trazer para ele um desconforto a ponto de querer tirar a vida do mestre. Para tirar, eles vão criar então um montinho e vai arrancar alguém dos 12 para trazer para si e tentar vender. Esse alguém se chama quem? Judas. É nesse período que Judas, com um beijo no rosto, por algumas moedas de prata, vai vender o meu e o seu mestre. E olha só que interessante, estamos perto da Páscoa. Esse texto do capítulo 23, o apóstolo Paulo ele está narrando do versículo 23 acerca do que aconteceu alguns anos atrás. E essa ceia que ele está tratando aqui era uma noite muito peculiar. Era uma noite, era uma ordenança do Senhor, era a Páscoa. Então Paulo está narrando justamente o que havia acontecido. Paulo vai deixar para nós a atitude e a ação de Cristo na noite que foi traído. Mesmo escolhendo a dedo os 12, mesmo tratando, ensinando, sabendo das dificuldades, ele bota para sentar na sua mesa. Então acontece o seguinte, certo é que quando aproxima essa grande Páscoa, essa grande ordenança, Jesus reúne os 12, manda um deles sair pela cidade, arrumar uma casa para que eles pudessem ceiar, para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E olha só que interessante, olha só gente, e presta bem atenção, nesse capítulo que o apóstolo Paulo está falando o que ocorreu lá nos evangelhos, Jesus já tinha consciência que já havia sido vendido. Ele tem consciência que foi vendido por algumas moedas de prata. E sabe qual é a atitude do meu e do seu Cristo na noite de ser traído? Ele tem consciência que a ceia é uma ordenança. Ele tem consciência que esta mesa aqui, ela é uma cerimônia, ela é uma celebração daquilo que ia trazer à memória, à mente dele. Mesmo traído, mesmo em meia dificuldade, irmã Miriam, ele não abre mão, meu amigo Mateus, de sentar na mesa, de viver comunhão. Trocando em miúdos, Paulo mesmo está relatando para nós que Cristo, mesmo em período tenebroso, mesmo em período difícil, ele não abre mão de pessoas, porque ele entende que pessoas é importante, estar no meio de pessoas é importante. O que ele está querendo dizer para mim e para você, mesmo nos teus períodos mais sombrios da sua vida, não abre mão de viver uma comunhão, não abre mão de sentar com os irmãos, não abre mão de dialogar
dialogar, só se você puder, com as suas mãos levantadas. Eu sei que você está machucado, eu sei que às vezes você está ferido, porque pessoas também faz isso, pessoas machucam, pessoas às vezes arrancam de nós coisas, mas tenha a convicção de uma coisa: não deixe de viver o momento de comunhão. Você pode falar para 2 ou 3 pessoas aí do teu lado, diga: não abre mão de comunhão. Chacoalha ele aí para ele despertar, diz: não deixa de viver o melhor momento com Cristo. Se você acredita nisso aí, aplaude a Jesus. A gente vai se distanciando, repara, a gente vai vivendo tão ferido que a gente vai se afastando. A gente não quer viver mais a comunhão por conta de um traidor. Jesus acredita em pessoas, gente. Parece uma hipocrisia, mas não é. Ele entende que este momento é um momento único, é um momento ímpar para ele, e ele precisa sentar para viver a comunhão. Muitas pessoas que você conhece aí, que estão tirando a sua vida. É só a gente olhar o quadro de 2 Reis, você vai ver Elias. Vê se não é um quadro, gente, clínico certinho de um depressivo. O texto vai dizer: e Elias deixou o seu moço, abandonou. Primeira ação, por conta de uma ameaça, não quer estar junto de pessoas. Quero mais isso, não. Segunda atitude de Elias está no texto, depois você vê. O texto diz que ele vai para o deserto, com a expectativa de ir para o deserto para tomar sol, porque lá tem comida, e quer ficar sozinho. Terceira coisa é se enfiar numa caverna. E o ápice da depressão é a morte. A gente vai se isolando aos poucos. Jesus tinha tudo, gente, de verdade, para abrir mão. Na noite da ceia, Jesus tinha tudo para não vivenciar esse momento. Mas ele abre mão de tudo, porque ele entende que pessoas é mais importante que problema. Eu vou sentar e vou ceiar, e eu profetizo que em 2026 todo isolamento da sua vida, da sua casa, vai cair por terra. Eu profetizo que tu vai viver o melhor de Deus. Eu profetizo que essas coisas não vão te parar. Isso é um mandamento, gente. É Páscoa, pastor Marcelo. E esse mandamento aqui, Mateus, é algo do céu. É uma ordenança, Nunes, para eles. Ele não só abre mão, não só vai abrir mão, sabe, de não viver isolado, como entende que esse mandamento é algo do céu para ele. E se é algo do céu para mim, eu quero viver tudo aquilo que Cristo deixou para mim. Eu não posso abrir mão, sabe, por conta de um Judas que está sentado na mesa e deixar de viver o melhor momento que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Esse é o melhor momento que tu vai viver. Essa é a melhor fase. Pessoas machucam. Eu não critico se você abandonar, chutar o pau da barraca. Dói, gente, não vamos ser hipócritas. Machuca, mas só quem perde sou eu, Bira. Eu não posso abrir mão, meu amigo Luiz, de um ambiente que Deus deixou para mim como ordenança, sabe, ignorar tudo isso, porque tem o melhor de Deus para minha vida. Isso é uma ordenança, e se é uma ordenança, eu vou viver, porque eu recebi. Ele chega no cenário, meu amigo Isaías, está sentado lá os 12. E quem está lá? O traidor. Ele chega, se assenta. Imagina a expressão de conjectura.
Parece uma frieza. Mas olha só, o aluno, ele chega, tem 12 sentados. Judas de um lado, Pedro, Tiago, João do outro. E ele adentra nesse ambiente. Ele está vendido, gente. E quem está na mesa da comunhão vai meter a mão no pão com ele. Tem que ter muita estrutura, Guilherme. Tem que ser muito frio, dona Zezé. Ou ser espiritual. Como é que alguém sentado na mesa, vendido, e tem um diálogo entre eles, de canto de mesa, que ele vai revelar isso na mesa, e começa um burburinho entre eles. Eu conjecturo e imagino João, Pedro: você deve saber, porque você está aí perto dele, quer? Ele senta. Seja, pastor Marcelo, seja sincero, o senhor falou para mim que o senhor é um camarada sanguíneo. Ele senta na mesa, pastor. Ele está vendido. Irmã Rosângela Raposo, a atitude dele, ele senta na mesa. E aí toma o pão. Porque se eu sento na mesa do traidor, de verdade, não sei você, de repente um tempo atrás, mas hoje, o que você toma? O pão, minha pastora, ou o pedestal? Escolhe. O que vai dar para quem está sentado que te fez mal? Pastor Lohan, cadê a pastora? Está aí? Vamos entortar um pouco mais isso, apertar. Alguém chega numa sala de reunião e vira para a senhora e fala assim: olha, eu vou tomar o seu marido. Bom? E para não ficar muito chato, eu vou orar para Deus recolher, que aí não caracteriza uma traição. Essa pessoa está sentada na mesa. Qual é a sua atitude? Pão ou pedestal? Se quiser eu pego ali uma barra de ferro. Qual é a sua atitude diante disso? Pastor Marcelo, eu pegaria tudo de verdade. Se o camarada chegasse para mim, Guilherme, eu já vou ficar com a sua esposa, mas é um problema, cortar mesmo. Eu vou orar para Deus te levar logo. Eu não sei se eu me é profundo, tem que pegar pesado para que tu possa entender. O negão fica desesperado. Quem foi batizado hoje esqueceu. O cara esqueceu que desceu na água. Cadê o Rick? Rick, seja sincero. Você ia esquecer, não ia esquecer? Esquecer? Desceu nas águas hoje? Pegaria o pão ou o pedestal? Pedestal para cantar, né? Ia cantar, né? Eu também cantaria. Ia cantar com um pedestal na orelha dele, né? Sabe o que ele faz? Ele pega o pão e dá graça. Porque dar graça quando tudo está bom é fácil, gente. Mas vendido e partir ainda o pão. Isso é noite de traição. Tudo isso a gente comete numa noite como essa. Eu não te culpo e não te censuro por isso, de forma alguma. Mas esse texto me fez rever algumas coisas dentro de mim. Não abrir mão de comunhão. E na noite como essa eu preciso partir. Porque a ação de Judas não pode mudar quem eu sou por dentro. Toda atitude
atitude externa não pode reverberar aqui dentro. Porque aqui dentro, quem tinha que morrer já morreu. Agora quem nasceu aqui é uma nova criatura. Eu vou pro pó. Eu não sei você. Se você quiser ficar com pedestal, eu vou te entender. Mas na noite que foi traída, não. Eu seguro o pão, levanto e dou graça. Só se você dá graça aí, dá um salto dessa cadeira aí e dá glória a Ele. Só quem pode adorar Ele aí. Só quem pode. Se aceite aí, se aceite aí. Ele pega, porque Ele amplia a visão dele. Ele amplia. Ele está trazendo e Ele revela isso na mesa. Eu estou acabando. Para deixar claro, Ele não precisava, pastor Sodré, revelar aquilo. Mas Ele precisa deixar um legado, Larissa. Vocês querem saber como eu vou agir diante dessa adversidade? Porque vocês vão apanhar muito. Então eu vou agir dessa forma. O desespero deles, no meio, o comentário, ele está ali sentado. Ele traz pão e ele traz o vinho. Porque eu preciso olhar para a mesa. E o que ele traz como foco, pastor Antônio, é isso: pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Aquilo que vai trazer um sustentáculo para eles. Mas ele não podia te livrar da tentação, da traição, da dificuldade. E por que ele não livra? É simples. Ele não te livra de momento algum de altos e baixos, porque a presença dele não é dificuldade, nem a ausência de dificuldade. Mas uma coisa é certa: eu não te livro das quedas, eu não te livro das traições, mas eu te sustento na traição. Com o que, pastor? Com pão e vinho. Pão e vinho. Pastor, não recebi livramento da dor, não recebi livramento do câncer, mas eu te sustento. Com o quê? Com pão e com vinho. Pastor, o marido foi embora, acabou para mim, mas eu te sustento com pão e com vinho. Pastor, não dá mais para mim, mas eu não te livro disso, mas eu te sustento com pão e com vinho. Com pão e com vinho. Com pão e com vinho. A mesa sempre terá pão e vinho. Recebe hoje o sustentáculo. Toma pão, toma vinho, toma pão, toma vinho. Seja alimentado, meu Deus, seja alimentado por ele. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Do Pai Nosso. Pai Nosso e o pão nosso dai-nos hoje. Ó, a expressão de Jesus não podia ser simples: dá o pão para a semana toda? Irmão Luiz, precisa trazer pão, mas o que é que Jesus vai usar? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é pão nosso de cada dia, eu vou buscar. Não, ele está falando: eu quero a sua visitação todo dia. Pode buscar isso, a sua despensa vai estar cheia, mas vazia dele. Então ele fala: pão nosso
de cada dia. Você pode me dar pão hoje? Você pode me dar pão amanhã? Tem sustentáculo todos os dias. Você está pensando o quê? Que você está aqui por acaso? Depois de tudo que você viveu? Não. Isso aí é pão e vinho toda manhã. É Ele te recebendo na visita pela manhã. É Ele te fazendo crescer todos os dias. Pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Recebe aí pão e vinho nesta noite. Fique sobre os seus pés. Eu não te livro de maneira nenhuma, mas eu te sustento com pão e com vinho todos os dias. A minha graça é suficiente. Lá vem pão. Deus, arranca isso de mim. Por conta disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor: tira. Paulo, a minha graça é suficiente. A graça te basta. A graça te cobre. A graça garante. Isto é suficiente para mim e para a sua vida. Porque Ele é o nosso sustentáculo. Porque eu recebi. Do Senhor. E eu também vos entreguei. Isso é uma cultura judaica. E olha só que interessante, lendo isso hoje pela manhã. Tanto do ocidente como do oriental é a mesma. Parte o pão. A senhora fez aniversário já, pastor? Já fez? Fez agora, né? Isso. Teve bolo na casa da senhora? Não fizeram um bolinho para a senhora lá? É? Quem fez aniversário e teve um bolo na sua casa? Na sua casa. Teve lá, pastor Alexandre? Teve lá, Alex? Teve um bolinho? Quem partiu o bolo, amigo? Hã? Você que partiu? É? Você sabe partir bolo? Aí você tirou um pedaço, primeiro pedaço. Você não comeu não, né? Não? O que tu fez? Que você mais? É contigo. Lohan, é contigo assim, não? É contigo, dona Zezé, assim, quando o Bira parte o primeiro pedaço do bolo, ela dá, mesmo ele não gostando. Pastor, é contigo lá assim? Você parte o primeiro pedaço, dá pro Lohan, né? E bonitinho, né? Você sempre dá para a pessoa que mais ama. Cristo pega o pão, parte, molha e dá a quem? A quem Ele dá? Dá para o traidor? Daria não. Quem sabe Judas, esse bolo está envenenado, ele sabe que eu traí ele. Ele não está corrompido. Ele entende que para frutificar, isso ele está ensinando para nós. E Paulo repete isso aqui. Partiu o pão, deu para ele. Porque ele entende e compreende que a melhor forma de crescer é semear. Eu não passo a crescer desde o momento em que semeiam na minha vida. Podem semear à vontade, eu quero. Não se opõe a semear na minha vida, mas que vai me trazer crescimento é quando eu estou investindo. É o que ele está falando para Judas. Apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, eu quero investir ainda em você. Essa é a atitude de alguém que deixa para nós um legado incrível a ser seguido, que na noite da traição, na noite da insignificância das nossas vidas, na noite da dor, eu preciso levantar desse túmulo, dessa escuridão e fazer investimento, mesmo que isso doa, mas eu preciso frutificar, mesmo em período
crise na minha vida é a coisa mais difícil, mas eu profetizo que em 2026 vai ser o período que você mais vai investir, mas também vai ser o período que você mais vai crescer na graça, no conhecimento, em todos os sentidos. Eu profetizo isso na sua vida. Não permite que o dia mau deteriore o teu caráter. Não permite que o dia sombrio destrua quem é você por dentro. Você é o eleito de Deus, que na noite da traição reage da melhor forma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, já vamos passar o microfone. Desde o ventre me conheci. Meu Deus, Tu me escolhestes para ti. oh Jesus, Por moedas de prata te vendi. isso, Mesmo assim se entregou por mim. diga, Redentor, meu Deus, teu amor me libertou de mim e agora vive em mim. Redentor, oh Jesus, teu amor me libertou de mim e agora vive em mim. com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração. Vou passar o microfone. Deus, o Senhor me ensinou tantas coisas nesse texto. Quantas coisas eu preciso, Senhor, melhorar. A gente deixa de viver sonhos porque estamos machucados, Deus. A gente deixa de viver com pessoas porque nós somos projetados para viver nesse ambiente, com pessoas, se associar. O Senhor nos ensina isso. Mas a dor, Senhor, da ingratidão, a dor da traição, ela vai nos oprimindo a ponto, Senhor, de nos empurrar para o lugar mais obscuro. Mas Deus, eu quero profetizar, ó Deus, aqui na igreja Betel, eu sei que o Senhor não vai nos livrar, Senhor, da adversidade. Eu sei que o Senhor não vai nos livrar da traição, mas assim como o Senhor falou em meu coração, fala no coração da tua igreja. Eu não te livro da traição, eu não te livro da ingratidão, eu não te livro da adversidade, mas eu te sustento com pão, eu te sustento com uva, eu te sustento com farinha, eu te sustento com alegria. A tua alegria é nossa força, a tua palavra é tudo. Ó Deus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, que a tua mão poderosa possa vasculhar, ó Deus, aquele que está vivendo em isolamento, aquele que está vivendo um momento difícil. Entra, Senhor, com providência e traga à existência os sonhos